esse é o conselho que eu sempre dou, né? Se você tiver um primeiro conselho que você vai dar para alguém, venda. Venda, minha empresa não tem financeira, não tem organização, não tem nada. Vende. Você contrata um administrativo, você contrata um operacional, você contrata tudo. Mas tem que vender. O negócio não para de pé sem vender. A nossa própria familiares não acreditam no que a gente faz, né? Chamam de louco, né? Você tá louco fazendo um negócio desse. E se não der certo, não né? der certo. A gente prefere apostar o risco, né? E se der certo, né? Eu falo que 70%, 80% do nosso negócio veio do tráfego pago. Então, desde impactar o franqueado para venda de franquia, mas também para vender o serviço. E de que forma que eu apareço para ele, né? Eu tenho que estar bem posicionado, tanto de forma orgânica como do tráfego pago. Mais um More Leads, More Cash aqui hoje, especialmente com o Otávio, um parceiro nosso de longa data. Aqui, que a gente estava falando aqui antes de iniciar, se deixar, acho que a gente tem um papo aqui para umas 4 horas e mais uns dias. E queria agradecer. Prazerzaço estar aqui. Você abrir aí um espaço da gente bater um papo. Sei que você é bem reservado nesse sentido também, mas acho que é o momento de a gente trocar uma ideia, né? Colocar algumas coisas em práticas aqui para quem segue, para quem vai ouvir, ter essa possibilidade de conhecer um pouco mais sobre o Otávio. O More Leads, More Cash é um projeto que vem desenvolvendo esse meu lado também de conhecer um pouco mais do íntimo de quem está ao meu redor, né? De conexão. E a gente fala bastante sobre gestão, cultura, liderança, empreendedorismo. E eu acho que tem muitos players na internet grande que fazem, né, grandes projetos, mas ao nosso redor tem muitas pessoas fazendo acontecer, fazendo a engrenagem rodar. E você é uma das pessoas que, não só eu, mas o meu irmão também admira bastante. A gente já conhece você já de longa data. E eu falei, não, por que não a gente não trocar essa ideia e conhecer um pouquinho mais de você, do Gustavo, assim, nos íntimos aí, nos bastidores também. Porque hoje aí você tem muitas engrenagens rodando além da Autovisão, que eu acho que é o seu principal business hoje, né? Hoje a Autovisão é a principal, com 280 lojas espalhadas aí pelo Brasil todo. Então, o nosso foco é a Autovisão, né? Até para cuidar de toda essa rede de franqueados e cuidar dos clientes também, que a gente tem mais de 5 mil. Funcionários então, na rede, não só na Autovisão, mas... Na rede de Autovisão a gente tem 2 mil funcionários já diretos, né? Fora os indiretos, porque tem contratação de funcionário terceiro. Só números grandes. O sonho começou pequenininho, hoje está enorme. Legal, e eu acho que essa mentalidade que você tem, né, de ter vários pratos rodando, né, não além da Autovisão, outros negócios, é uma coisa que eu admiro muito nessa sua personalidade, de põe a parada para rodar, testa, valida, até... Dá 2 passos para trás, 3 para frente. Não, mas esse é o game, né? Uma vez eu vi num podcast falando que a gente bota 10 ideias para rodar, uma dá certo para pagar as outras 9. Para pagar as outras 9. Então isso é uma parada que eu sempre admirei em você, de ter essa versatilidade, de sempre acreditar ali nas suas ideias. Eu lembro também na época da Sensori também, que era um projeto. Que era um projeto que você, colocou para rodar um mercado que você não conhecia tanto também. E de várias... Que era um mercado promissor, mas a gente aprende com o tempo, né? E a pandemia também, tinha mais sócio, tinha pandemia no meio do jogo, né? Então, antes de começar aqui, assim, agradecer a você, ao Grupo X, são os amigos, mas parceiros de longa data também, né, que está contribuindo para o crescimento da Autovisão. Desde quando era pequenininho, com 2 lojas em Campinas a gente começou, e agora com 5 em Campinas, 280 franqueados. Então, é um prazer estar aqui. Obrigado aí por abrir esse espaço aí, que eu sei que é único também. E para começar, eu queria, antes de falar dessa trajetória toda de crescimento da Autovisão, quem é o Otávio? Né? De onde que veio toda essa vontade de empreender? Como que você foi formando essa pessoa que hoje está à frente de todos esses negócios? Eu falo que o Otávio, assim, ele é multi, né? Assim, eu comecei com 18 anos, então hoje a gente tô com maioridade no ramo de vistoria, então são 18 anos de vistoria, hoje esse ano vai completar 19, mas eu comecei com um sonho, né? Então assim, eu nem era desse mercado,
sou formado em ciências contábeis, ou seja, sou contador de formação. Isso eu não sabia. Sou contador de formação. E aí como surgiu essa história, né? Eu trabalhava na época e meu tio era advogado de São Paulo, falou, olha, o fulano está me devendo uma grana e quer dar uma empresa de vistoria em Campinas como parte de pagamento. E aí ele colocou os cunhados dele para tocar, né? Mulher e tal, e o negócio meio que desandou. E na cabeça dele era assim, era só emitir o laudo, bater o carimbo lá e tá tudo certo. E aí numa conversa com a minha mãe, com os meus pais lá, ele falou assim, vocês não querem tocar? É um negócio do Detran, eu não sei muito bem como funciona, mas se der certo é de vocês. E eles vieram para Campinas para dar uma olhada, eu falei, não quero isso aqui não. A loja toda quebrada, feia, pichada, né? E aí eu lá do fundo falei, deixa eu tocar isso daí. Só que eu trabalhava. Então o que eu fiz? Na época eu fazia estágio, eu diminuí meu período de estágio para 4 horas. Então eu trabalhava de manhã lá e à tarde na loja. Então essa primeira loja foi na Andrade Neves. Que tem até hoje, não? Que tem até hoje, né? A gente deixou ela ali como um marco histórico da marca. Eu falei, deixa eu tocar isso daqui. E como começou, né? Assim, eu não sabia nada do segmento, então fui aprender, tinha um funcionário só na época, porque a gente tirou todo mundo que era do parentesco dele lá para tocar o negócio. E eu falei, então eu vou fazer o quê? Eu vou vender, é a única coisa que eu sei fazer. Então eu vou começar vendendo serviço. Então eu fazia do meio-dia até as 18 o trabalho comercial de vender o serviço de vistoria. E aí consegui levantar a loja, comprei a segunda loja, que é a loja do Taquaral, que tem até hoje também, e falei, agora o negócio vai. E aí cheguei pro meu tio e falei, agora eu quero comprar, porque deu certo. Deu certo esse negócio. E aí falou assim, mas e o seu sonho de ser contador? Eu acho que o sonho de ser contador acabou no momento que eu conheci a vistoria e me apaixonei pelo negócio. Então a gente sempre fala assim, nunca que alguém vai falar assim, vou fazer uma faculdade de vistoria. Né? A gente não tem esse projeto. Quando a gente é pequenininho, vai fazer direito, vai ser médico, vai ser contador, administração, né? Marketing, mas ninguém entende desse segmento, né? E aí foi que começou a plantar a semente ali. Eu falei, acho que vai dar bom ali. Então essa veia empreendedora foi você que desenvolveu, assim, ou você tem uma base? Na verdade, assim, a família toda do lado da minha mãe são empreendedores, né? Tem uma empresa de fábrica de pão de queijo, advogado, contador, então assim, tem essa veia desse lado da minha mãe. Do meu pai não muito, mas do minha mãe sempre teve. Mas eu queria desenvolver essa área. Então eu falei assim, por que eu não posso dar certo, né? Era sonhador, 18 anos ainda, a gente tá com aquele gás, aquela energia para fazer dar certo. Então, você já meio que viveu um pouco isso de perto, a parada acontecendo? Já vivia de perto pela família, né? Mas assim, o Otávio sozinho ali não era nada, né? Eu quero começar também. E nessa trajetória, a Autovisão tem quantos anos? 18 anos, vai fazer 19, a Autovisão tem a maioridade agora. 18 anos, 18 anos, vai fazer 19 agora. Certo. E me fala um pouco como foi essa trajetória de escala do negócio, né? Porque conforme a gente vai crescendo, a empresa vai precisando de um gestor ali diferente em cada época. Em cada época. Hoje, já é um projeto mais robusto que a Autovisão hoje. Porque aí tem venda de franquia, marketing, gestão, né, financeiro, operação, treinamento, aí o negócio fica mais amplo. Mas quando eu comecei, assim, esse processo de escala mesmo. O processo de escala, assim, recomendação que eu dou para qualquer pessoa que está abrindo um negócio. Vende, né? Aquela história da gente vender. Vende e depois a gente organiza. Porque a venda se você não vender, o negócio não para de pé. E como começou a escala, né? A hora que eu entendi que eu conseguia padronizar uma loja e falar assim, agora eu consigo entregar para o franqueado a mesma coisa que eu tenho de resultado, eu vou fazer. Então, assim, a gente começou com 4 lojas em Campinas e falou, agora é o momento. E para vender a primeira loja. Então a gente fez todo um trabalho comercial de vender a primeira loja. E quem que é o primeiro comprador? Porque assim, você tem um negócio, mas quem que vai acreditar no seu negócio? Fala assim, deu certo em 4 lojas, como que vai dar certo na quinta, né? Então a primeira pessoa foi amigos, né? A gente vendeu para amigo, para parente, tem até hoje, né? Eles são franqueados. Então, por exemplo, o Guilherme de São Bernardo do Campo, ele é meu primo, né? O Andrei de Sorocaba e Jundiaí, eu sou padrinho de casamento dele, ele era amigo de infância. Então a gente começou e dá certo, né? O Andrei tinha uma loja, tem 2, né? O Guilherme é uma das maiores lojas de São Bernardo do Campo. Então o projeto de escala foi esse. E aí é cuidar do franqueado, né?
E eles foram confiando nesse processo foram também. Foram confiando nesse processo, o negócio foi... E aí amigo do amigo, ó, meu deu certo, vamos dar certo também. Então o negócio já começou com o intuito de franquear. Na verdade ele não começou com o intuito de franquear, e a gente entendeu... A partir de que ano começou a franquear a Autovisão? Só para entender um pouco. 2006. 2006. Isso era quantos anos de Autovisão? 2, 3 anos de Autovisão. Só pra gente ter uma... De operação. E nesse processo, qual foram os principais desafios, assim, para... O principal desafio, no primeiro momento, era treinar a mesma mão de obra do outro lado. Então, assim, uma vistoria, você não treina com um curso de 30 horas só. Ele tem que pôr a mão na massa ali, na prática, né? Então, ele faz o treinamento teórico e depois? Então, depois é o tempo de acompanhamento do franqueado, do vistoriador ali na prática. Porque tem 1 milhão de modelo de carro. Como é que eu sei de cada um? Padrão de gravação, localização. Então foi esse o maior trabalho no começo. E fazer o franqueado dar certo, né? Porque não é só vender uma franquia. Que jeito que eu garanto para ele que ele vai fazer a quantidade de laudo, que ele vai ter lucro, né? Que ele vai ter um sucesso na operação dele. E aí é um trabalho maior, que é um trabalho de marketing, de tráfego pago, de comercial, de relacionamento com o cliente. Isso que você falou da questão da venda, né? Você primeiro monetizar um negócio, porque aí depois com dinheiro no caixa você consegue resolver todas as outras as dores do negócio. Esse é o conselho que eu sempre dou, né? Se você tiver um primeiro conselho que você vai dar para alguém, venda. Venda, minha empresa não tem financeira, não tem organização, não tem nada. Vende. Porque o resultado da venda, que é o dinheiro que você vai conseguir de faturamento, você contrata um administrativo, você contrata um operacional, você contrata tudo. Mas tem que vender. O negócio não para de pé sem vender. Quando você leva isso para o franqueado, você leva isso já como parte do negócio, né? Como parte do negócio, da né? estrutura. O que o franqueado recebe hoje na mão dele, assim, quando ele contrata a Autovisão? Então ele comprou a franquia agora, o que ele recebe, né? Então a gente faz toda a parte de treinamento com o franqueado, desde a parte da operação, a parte administrativa. A gente faz todo o projeto arquitetônico para ele, então da loja, como que funciona uma loja montada. Ele tem também o suporte técnico, né? Instalação de câmera, toda a parte tecnológica do Detran, sistema de laudo. Ele tem toda a parte de credenciamento, então assim, uma loja para funcionar hoje, ela precisa de uma credencial do Detran. Tem toda a parte burocrática, desde a abertura do CNPJ, alvará, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, a documentação técnica, né, da loja, então ISO, seguro, então a gente faz tudo isso para o franqueado. Aí depois de abriu, né, abriu a loja, aí tem a parte comercial, marketing, jurídico, TI, financeiro, pós-vendas. A escolha do ponto, a Autovisão entra? A gente ajuda na escolha do ponto e na padronização do ponto. E aí isso tudo já é padronizado, isso só veste ali o ambiente e toda a parte de processos também, isso também já vem pré-padronizado da Autovisão. Vem pré-padronizado e assim, ó, a gente ajuda na busca do ponto, entendeu se que aquele ponto consiga montar uma empresa de vistoria, porque tem algumas regras, né? Hoje o Detran ele pede 50 metros quadrados de área de vistoria coberta, banheiro de deficiente, sala de espera, então a gente tem que entender se naquele ponto a gente consegue colocar a vistoria. E não é só questão de tamanho, né? Por uma vistoria ser muito bem vista, né? Em bons locais, isso pra gente faz diferença. Porque a gente atende um público particular. E o público particular ele busca o que tiver mais fácil de acesso. E é um mercado meio nichado, assim, né? Porque a gente tá até falando disso antes, né? Tem todo uma aprovação por trás, né, do Detran, como que isso funciona na prática. Isso a Autovisão não participa dessa parte mais burocrática do Detran. A gente faz a parte burocrática inteira. A inteira. Na verdade, esse é o nosso grande know-how, porque qualquer um pode abrir uma empresa de vistoria. Mas é fácil? Não é fácil. Até porque são mais de 100 documentos para o Detran, ISO 9001, seguro de responsabilidade civil profissional, treinamento do funcionário com perito, a padronização da loja, a escolha do ponto, né, a documentação obrigatória, a gente faz tudo isso. Esse é o nosso grande know-how, é entregar a loja para o franqueado credenciado. Legal. E você falou um pouco da parte de treinamento, né? O que envolve na parte de treinamento? Porque pode vir uma pessoa com know-how, né, que eu, pela minha visão, nem sempre deve ser uma pessoa que já trabalha com vistoria. A maior parte das vezes não é ninguém que trabalha com vistoria. Que quer empreender. É que quer empreender. Que já tem um negócio principal, inclusive.
esse é o nosso grande franqueado. E essa base do know-how hoje que o Otávio tem, isso se estende para o franqueado? Se estende, a gente tem uma plataforma de curso hoje que a gente treina o franqueado, né? E a nossa mão de obra, a gente fala que é uma mão de obra nichada. Então hoje eu não consigo encontrar no mercado vistoriador, é muito difícil. Então a gente treina ele do zero. E a gente tem uma equipe de suporte, né? Então assim, eu treinei o franqueado, ele já está apto para fazer vistoria? Ele já sabe, mas conhecer 1.000, 2.000, 5.000 carros ele não conhece. Então a gente tem uma estrutura de suporte técnico e mesa de análise. Então ele, para as dúvidas do dia a dia, ele tira com suporte técnico, mas cada laudo emitido passa pela mesa de análise, analisando padrão de chassi, de motor, legislação, os dados cadastrais do carro. Então a gente tem uma mesa de análise. Uma das coisas que vem dentro desse pacote, que é uma coisa que eu já sou um pouco suspeito para falar, é a parte do brand da marca, né? Eu tive um dos privilégios de participar, né, do desenvolvimento da marca. É uma coisa que você sempre... E eu gosto de contar essa história porque é uma história que, na verdade, quando eu comecei, eu falei, eu quero criar um nome Autovisão. De onde surgiu o nome Autovisão, né? Eu olhei para a parede assim, meu tio, quando abriu a empresa, ele colocou Autovisão Vistorias da Razão Social. E aí eu falei, eu quero criar minha marca, eu vou usar o nome Autovisão. E eu falei, e aí, vou pedir para um amigo meu que tinha uma gráfica, eu falei, faz um logo aí para mim e vambora. E aí, na ideia do logo, ele criou uma lupa, criou o olho lá. E aí eu cheguei pro Felipe, depois de um tempo, falei, olha, Felipe, assim, eu falo Autovisão, mas todo mundo fala para mim, isso aqui é uma ótica. E eu falei, mas como que eu tiro isso, né? Como que eu tiro esse aspecto de ótica? E ele falou pra mim assim, o que você mais gosta? Eu falei, eu quero da lupa. Ele falou, pois é a lupa que dá o sentido da ótica, né? O olho aqui do lado. E aí a construção da marca, eu falei assim, um projeto que eu fiquei muito feliz. Eu olho pra marca e eu consigo identificar hoje que é vistoria, porque se a pessoa olhar o logo da Autovisão, né, a gente até brinca, tem as duas rodas de um carro e ele faz o desenho de um carro. Então assim, só de olhar eu já sei o que é. Nunca mais me perguntaram se era ótica. Então assim, a gente mudou cor, era cinza, virou preto, tinha a característica do vermelho que era mais fraco, ficou um vermelho mais vibrante. Então é uma marca que transmite hoje o que a gente quer passar, né? Acho que esse processo do rebranding da Autovisão foi interessante porque a gente queria modernizar a marca, mas sem perder as principais características, né? Porque isso até é interessante falar, né? E que quando a gente faz o processo de redesign de uma marca, impacta em vários pontos de contato da marca, né? Não é só o logo fisicamente, né? É fachada, é uniforme, essa ambientação toda, né? E a gente teve esse cuidado também do consumidor não parecer que era uma nova marca. Né? Que era uma continuação da Autovisão com pequenos ajustes. E acho que, né, a gente foi bem feliz nesse... Eu falo que eu sou apaixonado pela marca nova, né? A marca antiga eu tinha esse defeito de é uma ótica. Eu falei assim, eu tô de saco cheio, quero mudar isso aqui. E aí agora a gente consegue representar, todo mundo entende o que é, consegue só de bater o olho na marca, lembrar do carro, né? Eu até entrei nesse assunto que, antes de fazer essa pergunta, você acha que isso mudou o posicionamento da Autovisão? Eu não falo nem só na forma como o consumidor via a Autovisão, de quem já consumia, mas na hora de vender uma franquia, porque aí a segunda coisa que eu queria falar é que dentro de todo esse pack, de todas essas coisas que a Autovisão entrega para o franqueado, hoje a Autovisão entrega uma marca bem posicionada. Assim, você já fez um investimento por trás, né? Que o franqueado já tem todo esse enxoval, né? A gente fala que o franqueador ele tem que minimizar as dores do franqueado porque ele já vivenciou aquilo, né? Então hoje a gente entrega para o franqueado uma área do franqueado que ele consegue ter todo o material de identidade visual dele, cartão de visita, flyer, folder, banner, modelo de tabela de preço, né? Que cada estado tem o seu, às vezes é regulamentado pelo Detran, enxoval de lançamento, uniforme, crachá, mascote, tem de tudo, né? Então assim, ele já recebe isso pronto. Isso facilitou muito e coloca a marca da Autovisão em outro patamar. Por quê? Porque ela é vista diferente, né? Se você olhar hoje pela marca, padronização, você olha uma loja parecida com a outra, igual a outra, então isso traz a marca para um patamar elevado. Então eles olham a marca e falam assim, eu reconheço onde tem, eu sei que tem bastante, é uma marca de força no mercado.
E o posicionamento da Autovisão hoje, eu enxergo não só pela abrangência de mercado, a gente está em quantos estados? 22. 22. Mas o nome, eu acho que é muito característico. Por mais que a gente tinha essa dor da ótica, mas dentro do ramo de vistoria tem muito esse elemento da lupa, né? E da visão, né? E da visão. Os concorrentes, a maioria tem visão no nome. Essa junção das características do Autovisão, acho que traz uma conexão com o consumidor muito mais próxima, né? E na verdade a gente tem a lupa, né? A gente brinca aqui no grid, né? Mas a lupa tá aqui no meio da roda, né? Sim. Ela não deixou de existir, mas hoje ela tá... mais subliminar. Subliminar no próprio logo. A composição de todo esse trajeto que você percorreu aí vamos colocar aí 19 anos, vou pensar aí que já tem toda essa caminhada, o que você acha que foi o mais decisivo ali pro crescimento da Autovisão, né? Porque quando a gente fala de escala de negócio, até falei um pouco inicialmente cada momento do negócio exige um tipo de gestor diferente, né? Diferente. Então, você ali meio que caiu numa oportunidade, você abraçou, você já tinha isso dentro, essa veia empreendedora, mas nesse processo de desenvolvimento, o que você acha que foi mais decisivo para você? Eu falo assim que são fases, né? Quando eu comecei a Autovisão, o processo mais decisivo foi vender, aprender a vender. Porque assim, nem todo mundo tem aquele feeling de vender, né? Você tem uma venda na veia, né? Eu falo que eu aprendi a vender, porque Você não era assim? Eu era mais administrativo, eu estava fazendo ciências contábeis, né? Eu era da área de tecnologia, então eu vim da área de tecnologia. Então assim, tinha essa veia tecnológica, mas não tinha a área de venda. E aí você tem que aprender a vender, que é o primeiro passo. Aí já no momento da franquia, eu tenho que aprender a transmitir o que eu tenho de conhecimento para alguém, que é a parte do treinamento. Não é só vender, vou ensinar agora. E aí depois começa a vir outros desafios. Então assim, e agora para posicionar o franqueado, para ele aprender a vender? E agora um pouquinho do tráfego pago? E agora um pouquinho de gestão? E agora um pouquinho de tecnologia? Um pouquinho de treinamento? Assim, aí você vai criando skills diferentes, né? Para poder passar isso para o franqueado. Então eu falo, tem fases, né? Tem uma fase que você vai construindo o pilarzinho vendendo, tem uma fase do treinamento, tem a fase da gestão, né? Como que eu por exemplo, hoje a gente tem 47 vistoriadores só aqui na loja de Campinas. 47? 47, né? 47 funcionários, né? A maior parte de vistoriador. Como que você gera esse relacionamento com os seus funcionários, né? Meta. A gente tem meta aqui para eles, por exemplo, por produção. A gente tem programa de desenvolvimento do franqueado e do próprio vistoriador. Como que eu pego uma pessoa do nada e faço ela virar vistoriadora? Ou depois eu pego alguém para vender para a área de vistoria. Então assim, você vai criando skills diferentes, né? Para poder, em cada fase de momento da Autovisão. Da hora. É muito legal falar isso, né? Porque além esse equilíbrio de pratos, né? Dentro de um negócio, eu acho que você faz isso muito bem. Cada hora você tem que pôr um chapéu diferente, né? Hoje, qual que é o chapéu que você mais veste dentro da Autovisão? Assim, qual que você está sendo o seu front ali Eu falo que eu tenho 2 chapéus hoje, que é a parte de gerir o comercial das franquias, porque muitas vezes eu entro na linha do jogo, porque a pessoa que está querendo comprar a franquia quer falar com o dono, quer entender o aspecto, e a parte de gestão, porque além de ter essas 280 lojas, você tem que gerir as 280 lojas. E minhas lojas de Campinas, eu tenho 5 lojas próprias. Então a parte da gestão hoje, que eu digo que eu aprendi a gerir as lojas, porque eu não tinha esse skill, eu geria uma loja, 2 lojas, 200 é diferente. Uma coisa é gerir 1, 2, 3, 200 aí você tem que olhar diferente o número. Você entra um pouco na parte, você falou um pouco das metas, dos colaboradores, do desenvolvimento deles, você entra um pouco nessa parte do RH também, na parte de liderança? Eu não entro na parte de contratação de funcionário, mas na parte de formar o franqueado, formar o vistoriador, formar o funcionário, gerir os líderes, né? Escolher a cadeia de líderes, quem que vai gerir cada equipe, isso eu faço. E como que é esse processo, assim, como que você, o que você acha que é? Porque assim, você fazer as pessoas fazerem, hoje eu até falo muito que
a gente tem que desenvolver pessoas que sejam melhores do que nós. Melhores né? do que nós. E esse é um puta desafio, porque de um lado do colaborador, eu falo que tá difícil encontrar pessoas que querem trabalho, né? Muita gente quer emprego. Então, não sei se você sofre isso aqui também, acho que é uma das dores legais de falar, até sem filtro mesmo, porque quando a gente encontra pessoas que querem, a gente tem que desenvolver. Hoje eu acho que muitas empresas que crescem viram escolas, né? É isso aí. Como que você trabalha nessa gestão de E na verdade foi a minha maior dificuldade lá atrás, porque eu queria pegar a mão de obra formada, e aí você descobre que ele não tem a sua cultura. Ele vem com uma característica da outra empresa, ele vem com vícios da outra empresa. E aí, o que você faz? Hoje eu prefiro formar o meu funcionário. Muitas vezes eu pego alguém que não sabe nada e vamos treinar do zero, porque eu consigo passar a minha cultura para ele, de atender bem o cliente, de ser pontual, de ter as coisas organizadas, da própria cultura do aprendizado, assim, de ter a evolução constante do aprendizado, porque a lei muda, né? A regra muda, tudo muda. E não dá pra gente ficar preso a uma área de vistoria de 10 anos atrás, porque era um decal que não tinha nem tecnologia de vistoria, né? Hoje a vistoria é feita pelo celular, com reconhecimento facial, com certificado digital, geolocalizada, né? Então você imagina passar toda a parte do papel, do decalque, do lapisinho lá. Então assim, é uma evolução constante da vistoria. E ele tem que estar enraizado nisso nele. Eu vi até esses dias que se você não criar a cultura do seu negócio, você pode ter certeza que seus próprios funcionários vão criar ela por você. É isso aí. O que é a cultura hoje da Autovisão, né? Que trabalho é feito para manter isso? Porque aí já é uma curiosidade minha mesmo, porque no processo de escala, você manter isso nos seus negócios já é um desafio, né? Queria saber como você faz isso dentro das suas lojas hoje e como isso é levado para o franqueado. Tá? Nossa cultura hoje está toda baseada no cuidado com o cliente, né? Então assim, o que a gente preza aqui? O bom atendimento do cliente, dar todo o respaldo para o cliente no momento de, tô com uma dúvida de laudo, ou num problema de laudo, né? A gente já pegou cliente, por exemplo, clientes corporativos que tem mais de uma empresa de vistoria atendendo, pelo volume, e assim, como que eu atendo bem esse cliente que ele está se comparando com a outra empresa? Então, no momento de um problema que ele tem, a gente dá todo o suporte para ele. Então, a gente tem uma equipe de time de suporte técnico, comercial, que vai até em loco do cliente. Então, assim, nossa cultura hoje está baseada no cliente, 100% no cliente. E essa experiência que o cliente tem na Autovisão consegue se replicar para todas as o que a gente tenta sempre fazer, né? Assim, como que eu trago uma experiência diferente para um cliente que ele entra numa vistoria e ele acha que é uma mecânica, né? Então assim, a gente está tentando mudar esse conceito dele entrar aqui, ser bem atendido, com café, explicar para ele o que é a vistoria, o que pode trazer de benefício, né? Porque a pessoa fala assim, faça a vistoria porque é obrigatória do Detran. Não, né? Não é isso, né? A vistoria não foi feita para isso. É para te ajudar no momento de compra. Então, para saber se o carro tem leilão, se tem sinistro, né? O que é sinistro? É uma batida de seguradora, por exemplo. Se tem multa, débito, restrição, bloqueio. Só em linhas gerais, né? Um veículo com leilão, ele pode perder de 30% a 40% do valor do carro. Então, assim, é evitar que o cliente compre gato por lebre, né? Evitar que ele caia numa armadilha. Até nosso slogan, né? Não caia numa armadilha. Sim. E isso muito acontece, que às vezes até com amigo. Tô comprando um carro de amigo. Eu já conheço ele. E a gente fala que às vezes a gente quebra muita amizade aqui. Porque vai comprar um carro de amigo, a quilometragem tá alta, o carro é de leilão, já foi batido, né? E às vezes às vezes até o próprio dono não sabe, porque também não fez, né? E a gente tem vários tipos de vistoria. A vistoria do Detran é uma vistoria simples, né? Que é a parte só documental do carro. Ele não olha se o carro é batido, não olha se o carro é de leilão, se tem sinistro, multa, débito, nada disso. É uma vistoria meramente documental, para poder transferir o carro para outra pessoa, para outra cidade, para trocar a placa. O que hoje o cliente, né, busca e o que a Autovisão oferece para esse cliente que é de diferencial hoje, né? Porque é um mercado meio padronizado, né? É um mercado padronizado que segue várias normativas, né? E como que a gente se diferencia nesse mercado? Isso, Né? A gente trouxe soluções diferentes, a gente criou até com o Grupo X o laudo 360, que não é só olhar se o carro está batido ou não, a gente vai olhar outras coisas do carro.
Então, por exemplo, se todos os componentes funcionam, se o ar-condicionado liga, né? Porque às vezes tem problema com o compressor, a gente vai fazer todo o teste de pintura e de massa do carro para saber se ele já teve retoque de pintura, se a pintura original. Todas que fazem. Não são todas que fazem, né? Então a gente tenta trazer um conceito diferente para ele comprar um carro não só para saber se o carro está batido ou não, né? Assim, mas se foi batido, quanto custa o conserto de uma porta, por exemplo, se tiver batido? A pintura é original. Às vezes a pintura tem proteção, né? Tem que trazer histórico de quilometragem, então a gente pluga o scanner no módulo para saber se de alguma forma foi alterado a quilometragem do carro, né? Tem vários carros que guardam a quilometragem original dentro do módulo, por exemplo, uma BMW ela guarda dentro do módulo. E assim, é mais difícil de enganar o sistema, né? Existe ainda outras formas, tem gente que reprograma o módulo, mas você consegue tirar a informação. Então, por exemplo, assim, ó, o carro está com 30 mil quilômetros, mas a pedaleira do carro está gasta, o volante está gasto, puxa o manual, está lá, revisão com 100 mil. Então, assim, tem algumas regrinhas que a gente vai puxando. Né? Às vezes o carro não tem nada, mas você vai puxando, puxa a borracha, tira o carpete, o carro está todo enferrujado, ou seja, pode ser um carro de enchente. Então é legal trazer esses detalhes para o cliente, porque às vezes nem o dono sabe, né? E tem algum caso que é específico, assim, que é mais curioso que aconteceu? Você já me contou uma história, eu não sei se é uma coisa que dá para falar, mas algum caso assim que foi curioso em relação à vistoria, que o carro chegou de um jeito, depois foi descobrir, tava maquiado. Já, e às vezes acontece no finalzinho do dia, então um cliente chega aqui e fala, quero fazer uma vistoria completa no final do dia. E aí ele entende que fala assim, vai ser rápido e ninguém vai olhar nada. E aí a gente começa a olhar, o carro está emendado, está cortado no meio. E aí o negócio começa a ficar... Então você vai descobrir, por exemplo, o carro mais emblemático que a gente pegou foi na loja do Cambuí. O cara chegou por volta de 5h30 da tarde e falou, comprei um HRV na Web Motors e trouxe aqui para a vistoria do Detran. E aí já veio com o laudo pronto, ele só precisava vir com o laudo completo pronto, falou, só precisa da vistoria do Detran. E aí, quando a gente foi fazer a vistoria, não era o carro. Né? Olhou o chassi do carro, não era o que estava no documento, não era nada. O que ele fez? Ele foi na Web Motors, escolheu um carro, foi em São Paulo buscar o carro, o cara apresentou um laudo para ele comprou, pagou a pessoa e veio embora com o carro. Fez o recibo bonitinho, foi embora com o carro. Na hora que a gente foi fazer a vistoria, a placa não era do carro, colocaram qualquer placa lá. Essa placa é o laudo, editaram o PDF do laudo, para vocês receberem PDF, e o cliente estava com um carro que foi roubado. Era um dublê. Era um dublê. O carro foi roubado. E aí o cliente falou, o que eu faço? O primeiro passo é abrir um boletim de ocorrência, porque tem que mostrar toda a situação para a polícia. Mas a pessoa que ele fez a transferência de dinheiro já tirou o dinheiro da conta. Ele perdeu o carro, por conta de um laudo de R$300. Então, assim, a gente sempre fala, né, não confie em laudo pronto. Porque do mesmo jeito que o pessoal adultera um documento de carro, ele adultera o PDF de um laudo. Né? Vai comprar um carro, busca a loja, faça um laudo na hora, né? Nunca pague por uma pessoa que não está no recibo. Então, paga na conta do meu tio, o carro é dele. Não, você vai pagar por pessoa que está no recibo. Então, são várias pegadinhas que a gente ensina o cliente. Tem que conscientizar o cliente, né? É para isso que serve a vistoria, é para garantir que o cliente faça um bom negócio. E hoje tem uma loja de carro em cada esquina, né? E hoje você não sabe muito bem o que está por trás daquele carro. Exato, e na verdade, assim, tem várias... A gente fala assim, aconteceu muita coisa, né? Você fazer um negócio com um amigo, descobrir que o carro está batido, de vir um carro dublê, né? Um carro clonado, carro cortado no meio, né? O carro batido e com pintura diferente, assim, fora adulteração de chassi, motor, de câmbio, motor trocado, motor que não é daquele carro, assim, tem inúmeras situações. Já passando um pouco para a visão do franqueado, qual que você acha que é os principais desafios de quem realmente compra uma franquia? Né? O principal... Que assim, você, Otávio, tem vários skills que você foi se desenvolvendo. Exato. Né? Desde gestão, liderança, e aí o processo de escala de todo o negócio. Já pela ótica do franqueado, o que esse franqueado precisa ter para ter ser
um possível franqueado da Autovisão? A gente fala que o franqueado ideal pra gente é aquele cara que quer montar um negócio dele, que tem esse sonho de ter um negócio próprio. Independente da área que ele seja. A maioria dos nossos franqueados, hoje pode colocar 90%, não vieram da área automotiva. Eles têm algum negócio, eu sonho em empreender, mas eu tenho um franqueado hoje que é dono de pet shop. E tem uma muito boa. Outro que veio do ramo de transporte, tinha caminhão e abriu vistoria. Outro que era despachante. A gente tem de tudo. O outro que tinha uma loja de roupa, loja de brinquedo. A gente fala que o franqueado é aquele que tem a vontade de empreender. Isso pra gente já é o suficiente. Porque no caminho do aprendizado a gente vai ensinar. Né? E qual que é o maior desafio do franqueado? Acabou de abrir uma loja. Eu acho que é o Otávio lá de trás. É aprender a vender o serviço, né? É isso que eu ia falar, né? Aí ele começa com o Otávio lá de trás, aprender a vender o serviço. Então, a área comercial do negócio dele, a área técnica do negócio dele, assim, como que eu sei se o carro tem leilão, sinistro, multa, débito, restrição, bloqueio, se tem multa, né? Se o carro é batido. Aí é a parte técnica. E aí que a gente vem para somar, né? O que a gente faz por ele? Então a gente ensina ele a vender, a gente tem toda uma área de suporte técnico para ajudar ele nesse momento. O sistema ele já faz toda a checagem para ele, então pela placa ou pelo chassi, a gente já traz para ele se o veículo tem multa, débito, restrição, bloqueio, já traz pronto. Então assim, a gente traz essa facilidade para ele hoje que eu apoiei lá atrás. Então vender, né? Acho que esse é o principal, né? Que a gente cresce vendendo, acho que esse é Com o tempo ele vai ter então a parte técnica de entender, porque assim, com um curso que o Detran dá de 20, 30 horas, ele não sai especialista no negócio. Então a gente vem hoje para dar suporte para ele na área técnica, mas com o tempo ele vai ter a expertise, né? Certo. E aí depois ele tem que entrar em outras áreas, né? Que é uma área de gestão, uma área de liderança. Mas quando ele começa com 1 ou 2 funcionários, então é mais fácil de gerir. E o negócio vai crescendo, vai ter 3, 4, 10, aí a gestão fica um pouco mais difícil, porque tem as regras de cada negócio, tem a característica de cada funcionário, perfil de contratação. Sim. Uma coisa que você falou sobre a questão técnica e do treinamento, hoje a Autovisão tem esse suporte. Você falou de uma plataforma onde A gente tem uma empresa hoje dentro do grupo que tem uma plataforma técnica, então a gente tem toda uma área de treinamento para ensinar o franqueado do zero. Ele passa por uma avaliação no final, mas para começar a plantar a sementinha do treinamento nele, né? Então ele tem treinamento de vistoria para transferência do Detran, vistoria cautelar, vistoria prévia de seguro, vistoria de avaliação, explicando os principais erros com vídeo, com foto. Legal. E isso já é disponibilizado para o franqueado, vendido à parte? É disponibilizado para o franqueado, né? Logo no momento da contratação. Inclusive é o primeiro acesso que ele recebe, quando ele compra uma franquia. Legal. A gente pode pensar num módulo de gestão dentro desse. Isso aí. Na verdade, todo o processo de marketing. Todo o processo de aprendizado a gente está aumentando. Então, assim, tem a parte técnica, mas depois a gente vai colocar a parte de marketing, a parte de gestão. Então, assim, é mais para ensinar o franqueado no dia a dia. Legal. Então, essa é a ideia. Vamos separar em duas partes, né? Porque a gente tem duas óticas aqui, né? A gente tem a ótica das lojas, Autovisão e do franqueado. Como que elas se complementam dentro de todo esse processo? Aí já falando um pouco do Otávio em si. Aí eu vou falar onde está o seu principal foco hoje dentro das horas do Otávio de gestão, de trabalho e tal. Quais são os seus principais trabalhos hoje, né? Então, existe um processo de expansão por trás, além do que hoje, do nível que a Autovisão já chegou, né? Onde que a Autovisão quer chegar? Você tem um projeto de longo prazo nisso, né? Que nem lá no Grupo X, a gente tem um plano de até 2030 chegar num faturamento, chegar numa abrangência de mercado, chegar com uma reputação de mercado também, um espaço físico também. Existe um projeto algo semelhante na Autovisão? Existe, na verdade, o nosso primeiro projeto é ser a maior marca de vistoria, né? Hoje faltam 10 lojinhas para a gente chegar nesse ponto, então não é um objetivo mais... Já está próximo. Está próximo, não é tão distante, né? Mas não é só chegar em primeiro lugar, né, no ramo de vistoria, ser reconhecido como a maior. Mas a gente tem todo um trabalho de cuidado franqueado para que ele represente a marca
da melhor maneira possível. Então, assim, tem todo um trabalho de expansão, porque nem todos os estados hoje ainda têm a vistoria de forma privada, né? Tem alguns estados, por exemplo, Paraná, que é o despachante que faz vistoria, o Rio Grande do Sul, que é o cartório. Então já tem essa demanda de migrar para a área privada, então a gente quer entrar em todos os estados. Hoje a gente fala, você está em 22 estados, por que você não está em mais? Porque tem alguns estados que a gente não consegue entrar. A gente até tem franqueado no Paraná, mas que não pode exercer a atividade de vistoria do Detran, né? Então, assim, ele faz os outros 10 tipos de vistoria, exceto a do Detran. Então a gente tem um trabalho de construção de marca, de expansão, de ser maior do Brasil, mas também de entrar em alguns estados que a gente não tem ainda. Você falou um pouco dessa questão, em alguns estados existe essa peculiaridade e no passado também era bem mais restrito, né? Isso ficava pela posse do Detran, né? Na verdade, como que funcionava no passado? No passado, dependendo do estado, tinha uma autarquia diferente. Então, por exemplo, em São Paulo o Detran fazia, em Minas Gerais a Polícia Civil fazia, no Pará os bombeiros faziam a vistoria. No Rio Grande do Sul, a gente fala que é o CRDA, né, que é o cartório. No Paraná é o despachante. Então existe um grande movimento de privatizar todo esse serviço e passar para as empresas credenciadas de vistoria, as ECVs. Então, assim, a grande maioria dos estados já fizeram isso, mas tem um trabalhinho de formiguinha em alguns estados que ainda não aconteceu. Existe uma questão do que acontece fora, por exemplo, do Brasil e de acontecer aqui fora, porque existe um lado da vistoria que é meio burocrática ainda, né? Existe no Brasil. De trazer mais tecnologia para o ramo de vistoria, scanners que facilitam a vistoria no carro todo, leitura de módulo, a gestão integrada, né? Porque hoje os Detrans eles não são integrados. Então a informação que eu colho aqui, eu não consigo ver em Minas Gerais, que colhe em Minas Gerais, não consegue ver no Pará. Então, assim, eles querem integrar, né? Que o Senatran tem essa ideia de fazer a integração entre os Detrans. Legal. Eu estava entrando numa esfera um pouco mais sua, assim, de o que está por trás de tudo isso que foi construído. Você tem outros negócios também, em paralelo também, né? Tenho, me aventuro em outras áreas aí. Que áreas que são, antes de eu fazer essa pergunta? Na verdade, tem uma área de alimentação, né? Eu tenho pizzaria, eu tenho hamburgueria, eu tenho uma espetaria. Na verdade, eu tenho uma área de treinamento também, a gente tem a área de consultoria. Legal. E tudo isso anda em paralelo? Anda em paralelo. Aí eu tenho os gestores de cada negócio, de cada segmento, mas são negócios que a gente fala que são negócios totalmente diferentes um do outro, né? Algumas coisas são complementares, mas a grande maioria são distintos. Hoje o que mais toma parte da sua agenda é... Hoje eu sou integrado na Autovisão, então assim, a maior parte da minha agenda, do meu tempo, é 100% Autovisão. E eu fico na área de expansão de franquia. Legal. Quando a gente fala de negócio, de gestão, de liderança, todos esses assuntos, foi até um dos temas que a gente conversou lá em cima, eu falo muito que existe isso aconteceu comigo, tá? Uma reprogramação mental para também alcançar esse tipo de negócio que você tem hoje, né? Chegar nesses números de franquia e vários outros que são gigantescos hoje. O que está por trás dessa mentalidade empreendedora do Otávio, né? O que você acha que é realmente principal motivo disso tá acontecendo? Porque hoje a gente vê muita gente querendo empreender, né? Hoje tem, sei lá, muito guru da internet, né? Tipo, faça 6 em 7, que não sei o que lá. E a gente sabe que no dia a dia, né? O real life ali... Não funciona muito bem assim. Não funciona bem assim. Tem suas coisas boas, né? Mas também tem seu lado também de corre, né? De desafios. E eu gosto de falar muito que, pra mim, né? O que foi muito predominante nesse momento, obviamente tenho muito para aprender, a gente está aqui para isso, né? Para trocar, sempre aprender. Mas foi tirar um pouco das distrações, né? E a ambiência, né? De estar em ambiente com pessoas que estão na mesma frequência ou mais alto até, né? De preferente que seja, né? Se a gente fala aquele ditado básico, né? Se a gente andar, a gente é a soma das 5 pessoas que a gente mais anda. Mas no meio do caminho tem várias coisas, né? Tipo, não às vezes a nossa própria familiares não acreditam no que a gente faz, né? Ou às vezes pessoas que... Te chamam de louco, né? Você tá louco fazendo um negócio desse, né? E se não der certo, se não né? der certo. Mas a gente prefere apostar
o risco, né? E se der certo, né? E aí, a gente é novo, novo. Né? Tem uma grande caminhada e na mentalidade do Otávio, quais são os hackzinhos que você tem para continuar prosperando, continuar acreditando, se mantendo em hábitos que te levem para a prosperidade? Aí eu já estou falando um pouco mais de ser intencional, porque a gente não pode deixar a vida levar, né? Vou trabalhando aqui. A gente tem que pôr uma intencionalidade no caminho que a gente quer seguir. Então, tudo que você construiu até hoje não foi por acaso, e o que você está para construir no futuro, que é intangível, há uma intenção. Qual que é a programação mental assim, que você poderia compartilhar? Eu acho que tem várias, né? Assim, o ambiente, sem dúvida nenhuma, é um dos primeiros, de você se cercar de gente que está numa frequência maior, que está em números maiores, que já empreende, que já vivenciou aquelas dores, né? Acho que a gente ser humilde para aprender também, porque você erra no começo do caminho, muito, eu errei muito, né? Assim, é claro que você tem mais acertos do que erros, é isso que te faz ter sucesso, mas você já entender que alguém já passou por aquilo, que é o que eu faço hoje também como franqueador, né? Passar por franqueado, tudo que eu já vivenciei, que eu já apanhei, que eu já errei, né? Para evitar que ele erre, que ele encurte o caminho dele. A mesma coisa a gente pode fazer na nossa vida pessoal, conversar com novos empreendedores, em ambientes diferentes, o que deu certo, o que deu errado, o que você me dá de conselho, e ser humilde para poder receber esse feedback. Acho que esses são os dois principais. E aquilo, né? E evitar, a gente vai falar de evitar distração, né? Cada um tem um hobby, algo para fazer, mas você focar boa parte do seu tempo em algo que te faça crescer. Então, se a pessoa não tem o hábito de ler, aprender a ler, diminuir o tempo de exposição no celular, né? De ter amigos que de certa forma vai conseguir contribuir para o seu crescimento. Eu falo que no meio do meu caminho, assim, às vezes eu entrava dentro de um grupo de amigos, eu tava falando de negócio de novo, né? Assim, eu falo você elevava a vibração do ambiente. Elevava a vibração do ambiente, a gente deixava de falar de outras coisas, mas falava de negócio. Então, assim, você acaba trazendo aquilo para você, para sua vida pessoal, né? Eu vivenciava aquilo, tava no sangue já, né? Eu falei Vivenciava não, vivencio, né? Não, por isso que eu falei da veia empreendedora, porque eu acho que eu já te falei isso, mas você me influenciou muito, né? Principalmente no primeiro momento que a gente teve uma conexão lá atrás, essa sua versatilidade. Acho que você tem uma personalidade que hoje eu acredito que eu sou, não era, né? Eu era o designer, né? O criativo, de ser mais generalista. E você de tudo você sabe um pouco, né? Ou você já fez um curso, ou você é aquele inquieto, né? O curioso inquieto que dá uma pesquisada ali, dá uma lapidada, e aí depois você entrega na mão de alguém de confiança para escalar aqui. Que seja especialista. Na verdade, lá atrás, eu não tinha uma equipe grande como eu tenho hoje. Então, assim, vou falar de tráfego pago. Tava começando, né? Google, Meta. E aí, o que eu vou fazer? Eu fui começar a aprender de novo. Você tem que ser humilde para começar tudo de novo. Né? Agora tem a parte de inteligência, automação, né? Então, assim, e aí? Vamos entrar nesse mercado, né? Então, a parte do aprendizado, eu falo que hoje eu sou muito mais generalista do que especialista, mas a gente tem que entender que tem gente melhor que a gente, né? Isso faz parte do jogo. E eu quero me cercar disso, né? Então, hoje eu tenho, por exemplo, o Gustavo que faz a parte de gestão, o Júlio que faz a parte do comercial muito bem, né? O Katsumi que entra na área do treinamento. Você entender que tem pessoas melhores que você em determinados segmentos. Tá tudo certo, é assim que você constrói uma empresa, assim que constrói uma cultura, assim que constrói liderança de cada área, né? No passado eu queria ser um designer que soubesse de tudo, né? Eu até mesmo falei, tinha meio que esse sonho, vou ser o melhor designer do Brasil, né? E hoje eu entendo que com esse desafio que foi me dado no Grupo X de olhar um pouco mais para a parte estratégica, gestão do negócio, eu conheci um outro Felipe. E aí até no início eu te perguntei qual que é os fatores predominantes que você acha que fizeram você chegar onde você está e para onde você vai ir. Você acha que tem a ver um pouco também com essa inquietude, com essa curiosidade, ser curioso? Né? Tem, a primeira gana de fazer dar certo, né? Eu quero fazer dar certo a todo jeito, então vou fazer, né? Eu apanhei no meio do caminho, mas a gana é um dos principais. E mudar o ambiente. Mudar o ambiente para mim foi
foi primordial para aprender coisas novas, aprender com gente que deu certo. E o que você consome para alimentar isso? Tipo, assim, eu sou um cara que leio muito, que estudo muito, que compro 10 treinamentos para aprender, estudo um pouco de cada coisa, assim, então eu sou muito inquieto, mas muito curioso. Eu quero aprender, por exemplo, assim, eu tô na área da inteligência artificial agora. Eu também tô nesse momento. Então assim, eu quero entender de que forma que aquilo ali pode contribuir comigo, porque assim, quando você fala de inteligência artificial, é muito amplo, né? Tem inteligência artificial para geração de imagem, tem inteligência artificial para automação comercial, tem para automação de atendimento, tem para contrato, tem para tudo, né? Então você fala de inteligência artificial, é um mundo todo novo, né? E essa inquietude tem que vir da gente que está no front do negócio. Você falou até de inteligência artificial, tem sido, sei lá, boa parte principalmente dos meus finais de semana tem sido nisso. Não só da inteligência artificial em facilitar a nossa vida, mas também da gente focar nos pontos principais da empresa, até na parte de pessoas, né? Porque à medida que a inteligência artificial tá evoluindo, a gente vai colocando o serviço mais braçal, mais repetitivo na mão de uma inteligência que vai fazer isso por nós. Até estou estudando muito N8N para a parte de automação, porque tem setores do Grupo X que eu falo, porra, cara, se eu colocar uma automação aqui, não é que eu estou tirando o trabalho de alguém, mas pode aumentar a qualidade. Aumentar a qualidade, o erro e colocar essas pessoas para pensarem nessas automações, né? Pergunta, como que você acha que, não só no marketing, mas na vistoria como um todo, como que a gente, como empreendedor, deve olhar para a inteligência artificial dentro de tudo que você tem? A gente fala que a inteligência artificial veio hoje para fazer toda a parte braçal, mas tem alguma coisa que ela não faz, que é a parte criativa. Pensante. A parte pensante. A inteligência artificial, ela não é criativa, né? Porque em cima da construção da inteligência artificial, teve vários engenheiros que pensaram naquilo. Então a gente pode hoje, por exemplo, usar a inteligência artificial sim para fazer a parte burocrática, para fazer a parte braçal, mas aproveitar o nosso tempo que vai ser ocioso para entender melhor o nosso cliente, para saber como que a gente pode ser mais criativo, de que forma a gente pode ter ferramentas diferentes. Por exemplo, a gente fala assim, sempre em produtos novos, né? A gente cresce em várias áreas, em produtos novos ou em mercados novos. De que forma eu posso ser mais criativo e entrar em novos mercados, e criar novos produtos? Isso a inteligência artificial não faz. Ela traz uma visão para a gente de mercado, mas ela não é criativa, ela não tem essa veia da criatividade. Sim. Ela armazena informações, cruza isso e traz, mas assim, ela não vai entender 100% do seu mercado, ela não vai entender de que forma você pode trazer uma solução diferente. Ela não é criativa, né? A gente fala que é uma das áreas que a inteligência artificial ainda não tem. Legal. Dentro de todas as minhas atividades, eu precisei cada vez mais otimizar elas para dar conta de tudo. E até recentemente eu estava com uma questão de cruzamento de dados financeiros e eu estava fazendo uma projeção para daqui 2 anos em relação ao grupo. Então, assim, à medida que o grupo cresce, estica várias outras metas e também outros custos. Então, a partir do grupo X cresce, as vendas crescem, os colaboradores, os encargos de impostos, máquina, tudo tem essa elasticidade. E com a inteligência artificial eu consegui resolver isso, né? Ele cruzou esses dados para mim. Para você no dia a dia, o que você usa de inteligência artificial para facilitar seu dia, otimizar que você conseguiria compartilhar? Assim, a gente está implantando várias coisas, mas a primeira parte é a automação de atendimento. Então, assim, a gente tem hoje, como roda a campanha de tráfego pago, tanto para venda de franquia quanto para venda de serviço das lojas, tem contato de 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Então, assim, hoje a inteligência artificial consegue atender o cliente, independente do horário, e agir como se fosse uma pessoa, sem a pessoa entender que é uma inteligência artificial. E ela só direciona para um agente humano, né, que a gente fala com um funcionário, quando ela não consegue responder nenhuma das perguntas. Então, essa é a primeira parte de automação de atendimento.
A segunda parte a gente fez uma base de conhecimento, que a gente vai disponibilizar para o franqueado daqui uns 10, 15 dias. Eu vou te dar um exemplo de algo que acontece, né? Então, por exemplo, entendi que o carro tem leilão, sinistro, multa, débito. Como que eu coloco isso no laudo? Então a inteligência artificial traz para ele a resposta. Então, alguma coisa de normativa, quanto de transparência pode o sofrimento do carro? Então hoje, se ele colocar na nossa inteligência artificial, ele entra lá, já traz para ele de uma forma instantânea, muito rápido, na hora, e ele consegue trazer essa informação para ele. E agora a integração das automações, você estuda a N8N, a gente comprou um sistema de automação para fazer isso, para integrar as áreas. Então, por exemplo, assim, eu estou na área de suporte técnico e estou com dúvida do seu filme, mas eu quero mandar a foto e ir para o suporte técnico. Então a gente está fazendo toda essa parte de automação, de trazer isso de novidade para ele. E quem não tiver conectado nisso tá distraído. Hoje, boa parte, né, e não só isso, né, a gente na inteligência artificial, o franqueado quer criar uma campanha de marketing, quer entender qual palavra-chave ele vai usar na campanha do Google, ele quer entender como que ele pode criar uma agenda de criativo. Tudo isso a inteligência artificial já faz, a gente criou com botões padronizados para ele. Então você já vem com o prompt pronto dentro da inteligência artificial. Você falou um pouco do marketing, como que o marketing, não só na parte do brand da marca, mas estratégias digitais, todo o know-how que você já traz também, né, de estratégico, essa mentalidade de testes, de validações e tudo mais, como que você acha que o marketing influenciou nessa caminhada da Autovisão? Eu falo que eu só cresci por conta do marketing, né? Assim, e boa parte disso é por conta de uma marca boa, de um brand forte, mas acima de tudo do tráfego pago, né? Assim, como que eu vendo uma marca, como que eu vendo um serviço? E hoje, assim, o franqueado, né, a pessoa que está montando um negócio, ele tem que ter isso enraizado nele, né? Como que ele vende um serviço para alguém que ainda não conhece ele? Né? A gente fala que você vai lá no Google, não vai procurar o serviço? Ou você olha no Instagram, no Facebook e fala, quero comprar. Da mesma forma, o tráfego pago para impactar essas pessoas, né? Que a gente fala assim, até o motivo do seu podcast, né? More leads, né? Assim, precisa de mais contato, mais referência. O tráfego pago hoje, sem dúvida nenhuma, eu vou falar que ele 70% a 80% do resultado da Autovisão veio dele, né? Veio forte. Então, voltando assim, né? De que forma que o marketing pode alavancar o seu negócio? Eu falo que 70% a 80% do nosso negócio veio do tráfego pago, né? Então, desde impactar a receita de crescimento do grupo. Então, desde impactar o franqueado para venda de franquia, então o tráfego pago, Meta e Google funcionam muito forte, mas também para vender o serviço. Então, hoje eu impacto o cliente que quer comprar a vistoria, quer fazer o serviço. Então, muitas vezes ele vai lá no Google e coloca assim, vistoria em Campinas. E de que forma que eu apareço para ele, né? Eu tenho que estar bem posicionado, tanto de forma orgânica como do tráfego pago. Então isso traciona para a gente de uma forma muito grande, porque o serviço particular ele é mais caro do que o que a gente vende para o corporativo. Então, de que forma que eu trago esse cliente para mim? É com marketing, é com tráfego pago. Eu costumo falar que se a gente tiver essas três coisas, que é conhecimento em marketing, conhecimento em vendas e inteligência emocional, a gente vai para qualquer lugar. Eu acho que as três principais virtudes ou aprendizados que uma pessoa precisa ter, né? Primeiro, aprender a vender, que aí sem dúvida nenhuma. E depois, como que eu traciono o meu negócio, né? Aí entra a parte do marketing, do tráfego pago, do posicionamento de marca. E aí depois você tem a inteligência emocional para lidar com tudo isso, porque sua empresa aumenta, aí você vai lidar com funcionário, com equipe, né? Você vai lidar com financeiro, com gestão, né? Todo o departamento das empresas que podem variar. Departamento de produção, de custo, de venda. Eu acho que o que mais, pelo menos o que mais me encanta, principalmente na parte de empreender, é que você nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Né? Tipo, você tem, eu costumo falar que eu subo a escada ali do Grupo X, que é onde eu fico mais ali na parte operacional, esperando de tudo que possa acontecer, mas não pelo viés pessimista, mas de você estar pronto pra é que assim, né, quando uma pessoa fala assim, pô Felipe, fudeu. Não, fudeu pra você. Deixa eu ver o que aconteceu pra ver se você não tá vendo que fudeu pela sua interpretação. Então assim, existe uma mentalidade
né, que é o que a gente estava falando anteriormente, para lidar com esses desafios. Eu falo que a pandemia me trouxe ensinamentos, né? Que a gente fala dos outros negócios. Então, por exemplo, na época da pandemia, a pizzaria, né? Não podia vender nada na casa, mas o mercado mudou, né? Que o iFood era pouco tracionado, o cardápio digital era pouco tracionado. Ele mudou. Hoje a maior parte da nossa venda é através de canal digital. Então, iFood, cardápio digital. E a casa hoje é o menor. Mas por quê? Porque nesse movimento de pandemia, o cliente ele aprendeu a comprar, aprendeu a entrar no mercado digital que ele não tinha. Então, de certa forma, o mercado muda a gente também, né? A gente estava muito acostumado, o cliente chega ali na mesa, vou comer, tá tudo certo. E aí, a pandemia fechou o restaurante, né? O que você vai fazer? O que você vai inovar? Você vai deixar o negócio quebrar? Né? O que você pode fazer? E aí você vai para o digital ficou muito forte, né, para a área de alimentação. O iFood teve um crescimento de 200%, 300% na plataforma. Aí surgiu plataforma de cardápio digital para você ter sua própria ferramenta. E aí você fala assim, aí você vai mexer com custo, né? Porque aí você não tem mais o custo de um garçom, você tem um custo agora do delivery. Então você vai começar a trabalhar com características diferentes. Mas sempre vem com alguma coisa nova. E a gente tem que mudar. A gente, não só o tráfego pago, mas como o tráfego orgânico, né? É uma ciência de você criar uma estratégia de acordo com o comportamento do consumidor, né? Criar uma jornada que você consiga estar presente ali com a marca. E quando eu fico pensando no futuro do Grupo X, do marketing e tal, e aí são coisas até que de estudo mesmo, né? Um e-commerce de roupa, futuramente você vai ter ali uma forma de poder experimentar essa roupa em casa com inteligência artificial. Você vai poder consumir o produto de várias outras formas. E na verdade isso vai chegar até diferente, pode chegar até com impressora 3D para imprimir a roupa na casa do cliente, né? Até mesmo como peças pequenas, né? Você vai conseguir reparar, às vezes, uma impressora ou alguma coisa imprimindo essa peça. Tênis, sapato, tudo personalizado, imprimindo na hora. Qual que você acha que é o futuro da vistoria, assim? Você imagina alguma coisa? Você já tem visto alguma coisa fora? Eu vi algumas coisas fora, na Alemanha, por exemplo, um scanner que ele escaneia o carro todo e já traz um relatório da estrutural. Coisa de 5 minutinhos ele já sai com um relatório estrutural do carro. É claro que tem algumas coisas ainda que vêm de informação, de banco de dados, mas isso traz uma visão totalmente diferente. E o comportamento, o consumo de vistoria muda? O consumo muda, é mais rápido, mais efetivo, sem erro. Mas ainda depende da pessoa estar presencial, né? Para o seu carro. Precisa ser presencial ainda, né? Não tem nada digital. Mas você imagina alguma coisa que futuramente seja A gente já tem remoto? as pré-compras, né? Que é com análise de scanner. Então, que scanner que você pluga no módulo, ele se conecta no sistema da vistoria e já traz um monte de informação. Mas isso é informação de banco de dados. Tá. Mas hoje ainda a gente precisa da análise, né? Da parte estrutural, física, para ver. Legal. Para saber se o carro foi batido, não dá para fazer digital ainda. Se a gente pudesse ir alguns anos agora, sei lá, 5, 10, 20 anos e pensar na Autovisão e no Otávio, o que você acha que você iria se encontrar lá? Assim, o que você acha que você... Eu acho que o nosso, assim, a gente tem sempre um plano de expansão e ele tem funcionado até mais rápido do que a gente imaginou que fosse, mas é de integrar essas ferramentas novas no negócio. Como que a inteligência artificial pode ajudar no meu negócio? De que forma eu posso ter uma gestão mais eficiente? De que forma que eu posso transmitir isso para o franqueado? Toda a parte do digital, como que eu faço ele entrar no digital e aí o Grupo X está ajudando a gente, né? Acho que é de trazer esse conhecimento novo. A gente está numa área de inteligência artificial. De que certa forma ele tem que trazer isso para a gente entrar no mercado novo. Olhar sem se assustar de que é uma coisa que... Sem se assustar, mas de que forma que a gente pode se beneficiar com isso. Ela está ali para ajudar a gente também. Eu acho que existe ainda essa insegurança também, porque a gente vive num momento de uma geração muito preguiçosa, né? Não sei se você tem essa... Então, quando a inteligência artificial, até coisas que a gente está estudando dentro do grupo mesmo, como que a gente pode facilitar
uma copy, um criativo, uma campanha, otimizar uma campanha, até o Meta mesmo lançou o Andromeda, né, que o Andromeda ele vai otimizar a sua campanha a partir de um aprendizado de máquina coletivo, né, de uma inteligência artificial, para poder aparecer mais e também valorizar muito mais o dinheiro, né? Exato. Porque se gasta muito em tráfego pago de forma ainda despreparada, né, profissional. Não só isso, de ter o resultado na ponta do lápis. Você fala assim, eu quero relatório agora, automação com a inteligência artificial, já pode falar no exato momento como que está rodando a sua campanha, o que você pode melhorar, o que você pode performar, né? É isso. O que você acha que isso tem que estar presente no executivo, no empreendedor que vai, por exemplo, que quer abrir uma autovisão hoje, assim, o que você acha que é as principais características dessa pessoa? Eu acho que além de que você falou, né, de ser essa pessoa, de querer empreender, mas pensando um pouco mais nessa parte tecnológica, né, tipo, o negócio vai tá dentro do digital, né, a pessoa consome... E a gente não tem como sair disso, né? Eu acho que assim, a gente tem que ter sempre uma mentalidade humilde e aberta de entender como aquilo pode ajudar na nossa vida. E a gente tem que ser aberto a isso vai mudar, o consumo muda, o mercado muda, novas tecnologias entram no mercado, mas a gente tem que ser receptivo, sabe? De entender que aquilo pode contribuir pra gente sem aquela mentalidade, tudo vai acabar, tudo vai dar errado, né? A gente que é empreendedor, a gente não tem essa mentalidade de vai dar errado, né? A gente foi construído para dar certo. É isso. Se no meio do caminho você pode ter alguns percalços, pode e vai ter. Mas a gente foi construída a mentalidade para dar certo. Eu não fico pensando se vai dar errado. Eu não acordo todo dia falando, não, hoje pode dar errado. Eu acordo, hoje vai dar certo, né? Aquilo que a gente falou no início, né? Você tem 10 ideias, uma dá certo, cobre né? O prejuízo, né? Eu falo que eu tive, assim, vários momentos da minha vida que eu achei que tudo ia dar errado, mas tinha fé que ia dar certo. Então, por exemplo, quando a gente abriu as lojas de Minas, a gente sempre tem um conceito de treinar todos os franqueados. E aí a gente tinha um parceiro que treinava, né? Então a gente ia lá, contratava um hotel, uma sala, colocava 50 alunos e treinava com o professor. E chegou o Detran de Minas e falou, não, agora cada um vai ser R$ 1.826, taxa direta para o Detran, só constituição de curso homologada aqui no estado, que não é nenhuma da que você treina. E aí do dia para noite a gente estava com uma conta de 1 milhão. A gente fez uma conta, dava 989 mil para treinar de aluno. E aí eu cheguei pro Júlio, que é meu sócio em outras empresas, e falei assim, e aí Júlio, né? O que eu vou fazer, né? Aí ele preocupado e tal, eu falei assim, vamos dormir. Hoje a gente vai descansar e amanhã a gente vem com a cabeça boa. E aí ele falou pra mim, Otávio, a gente vai quebrar. Porque do dia pra noite é 1 milhão que tem que tirar do caixa. E aí eu falei pra ele assim, mas eu já pensei na solução. A gente vai ser a empresa de curso. A gente vai homologar uma empresa em Minas Gerais. E a gente fez, essa empresa existe até hoje. E hoje, assim, ela não só resolveu um problema nosso de 1 milhão lá atrás, como ela gera receita hoje. Porque ela treina todos os franqueados. E treina até o concorrente, a gente fala, né, que a gente treina concorrente. O concorrente não tem empresa de curso, a gente tem. Então é uma empresa que saiu de 1 milhão de prejuízo para dar lucro, né? Que nem era, a gente nem tinha ideia de dar lucro. A gente só tinha ideia de vão resolver nosso problema. Só que aí com o tempo, o que ela aconteceu? Eu posso resolver o problema de mais gente, não só o meu. Isso está operando. Está operando. A gente tem a ITEC hoje, que é uma empresa que opera os cursos para a rede, tanto da Autovisão quanto dos concorrentes. Presencial e online. Presencial e online. E aí agora a ideia dela é expandir a partir de curso, porque a gente não precisa ficar só no curso de vistoria. A gente pode expandir para outros mercados e outros segmentos. Então é uma empresa que veio do digital, 100% digital. A gente, na verdade, o Detran pediu para ter uma sede física em Minas Gerais. A gente montou, depois que montou e começou a operar, o Detran falou, não, agora pode ser digital. Aí a gente desmobilizou toda ela de novo e agora é 100% digital. E a gente dá o treinamento presencial em compra, né? Você aluga uma sala e faz. Mas assim, é uma coisa nova que você não conhecia. A gente tinha uma dívida de 1 milhão, que você vai dar errado, não, vai dar certo, vai dar certo. Você tinha comentado que até tem um dos seus parceiros que estão à frente desse projeto, né? Que é
É o Katsumi hoje. O Katsumi, ele que faz a parte do treinamento. Na verdade, a boa parte do treinamento foi gravado com ele, porque ele já era perito, né? Ele já era vistoriador. Então a gente fez toda essa gravação com ele, lá atrás de forma caseira, agora, né, uma produção melhor. E a gente resolveu todo o nosso problema de 1 milhão e ainda criou a fonte de receita nova. E você também está à frente desse... Também. Eu não tô... Cada hora ele tira um da cartola. Mas é uma... Assim, você lembra daquela história de você treinar novas lideranças? Sim. O Katsumi saiu de uma loja nossa que a gente tinha na João Jorge como vistoriador para ser dono de um negócio. Então assim, a gente trouxe ele de funcionário, ele virou instrutor e hoje ele toca uma empresa, ele toca um CNPJ. É em Minas Gerais? A sede é em Minas Gerais e ele toca um CNPJ. Que da hora. E assim, isso aconteceu com várias formas. Então, por exemplo, a gente tinha também lá em Minas, em São Paulo, uma demanda para corretagem de seguro e para fazer a implantação da ISO 9001. E a gente criou uma empresa também. Hoje a gente tem a sinergia que a Letícia e o Júlio tocam. Então, assim, é uma empresa que veio no grupo e hoje é uma fonte de receita também. E a gente inclusive, faz para os terceiros e para os concorrentes. Então, assim, a gente foi tirando os coelhos da cartola, mas que hoje faz parte do grupo. Na verdade, o que você, né, acredito que você fez? Você foi pegando as dores do seu negócio e criando uma hold ali que vai atender o seu próprio ecossistema. A gente tem um ecossistema que atende o próprio grupo, de treinamento, de ISO, de seguro. A gente tem uma automação comercial para os franqueados. Então a gente foi pegando as dores de cada um e criou um pacotão para eles, né? Mas que hoje roda sozinho. A gente tem a empresa de ouvidoria para atender o Detran. E acho que é isso também que a gente pode falar que é um grupo de empresas. É um grupo de empresas. Isso vai irrigando todo o ecossistema. Vai irrigando e facilitando a vida do franqueado também. Então, por exemplo, assim, eu trago para ele um custo muito mais barato do que o mercado e, de certa forma, eu entrego um CNPJ novo que vai atender o grupo todo e até empresa de fora. Hoje, a boa parte das nossas empresas que a gente tem, que atende o grupo, atende também empresas terceiras e até concorrente. Você consegue, não sei se é possível, dá para abrir um pouco de números de o que o grupo movimenta hoje, em média, ou é uma coisa mais restrita? Hoje, só para falar em número de laudo, o grupo faz hoje mais de 50 mil laudos mês. 50 mil? Toda a rede? Toda a rede, mais de 50 mil laudos mês. A gente tem, por exemplo, na empresa de ISO e seguro, mais de 300 clientes, ou seja, é muito mais do que a gente tem aqui de lojas. Então, a gente tem os concorrentes agora também fazendo parte. E de grupo de treinamento, a gente passou de 500 mil em treinamento já, só com a empresa de treinamento, com a empresa terceira. 500 mil treinamentos? Não, 500 mil em faturamento, tá. Que é uma empresa particularmente que tem 1 ano de vida. Absurdo. Isso tirando 1 milhão que a gente treinou da autovisão, né, da rede. E qual que é a meta disso, assim, em relação de cursos, né? Eu até falei assim, pô, a gente colocar alguma coisa de gestão. Aonde você quer chegar com essa abrangência também de dar esse suporte pro franqueado? E eu acho que já passou de ser o franqueado, né? Já é o mercado, né? Já é o mercado. É o mercado. Então, na verdade, assim, para cada empresa a gente tem uma meta. Eu vou te dar um exemplo da meta da empresa de curso. É a gente sair do nicho de vistoria e atender outros nichos, inclusive outras franquias. Né? Por exemplo, a alimentação é um dos mercados que a gente quer, beleza é outro mercado que a gente quer, e a gente já tem alguns players para poder integrar nessa área de curso. Que vai atender o grupo, mas que agora ela tem a mentalidade de ir para fora e chegar ao mercado e ser um CNPJ que vai voar. Né? A gente fala assim, ele começou pequenininho, uma dor. Então a gente tem uma dor que era do grupo, mas de certa forma agora assim, o CNPJ viveu, ele cresceu, ele tem as próprias rendas dele, de que forma que ele pode escalar. Então assim, vamos deixar ele criar novos mercados, ele vivenciar a vida dele. E para quem quer comprar uma franquia da Autovisão, como que caminho que ela tem que fazer? O que você falaria para essa... Hoje ele pode fazer o caminho que ele quiser. Se ele chamar no WhatsApp, a gente vai atender. Se ele chamar no site, a gente vai atender. Se vier pela campanha do tráfego pago, a gente vai atender. A gente fala assim que o atendimento comercial a gente faz muito rápido. Por quê? Porque quanto mais rápido, maior é a nossa taxa de fechamento.
Então quero ser um franqueado da Autovisão. Então a gente tem o canal, o site autovisão.com, ou seja, um franqueado.autovisão.com. Ele já vai cair no atendimento do WhatsApp ou do telefone que ele escolher e o atendimento vai ser muito rápido. Isso posso garantir. Pré-requisitos. Pré-requisito tem a gana, tem a vontade de empreender, esse é o nosso principal requisito. Investimentos hoje, base... Hoje o investimento parte de 80 mil para montar uma loja simples, né? Uma loja inicial. Mas assim, se tiver a gana, tiver vontade, já é um... Royalties. Nosso royalty é de R$5 por laudo emitido. Payback tem mais ou menos? 18 meses, nosso payback médio. 18 meses. Isso podendo ser antes. Na verdade, a maior parte dos negócios acontece antes, mas a média a gente fala que é 18 meses. Algo que você... Que é o tempo que ele recupera o investimento e tem lucro, né? Sim. De todos esses desafios aqui que a gente falou até aqui, a gente está meio que caminhando pro finalzinho também, mas que você acha que para todo esse case, vamos dizer assim, de trajetória que você teve, o que você acha que foi predominante para isso tudo acontecer? Isso aí falando um pouco... Você fala um pouco de Otávio, né? Otávio mesmo. Eu acho que a gana de fazer dar certo é entender que a gente tem que buscar novos ambientes, aprendizados, ser curioso, ser muito curioso, né? Igual você falou, né? Eu entendi um pouquinho do tráfego pago, eu vendia, eu fazia um pouco da gestão, da operação, de tecnologia, assim, de um pouquinho eu sabia, mas eu era generalista, né? E eu acho que ser generalista antigamente era algo que era crucificado, mal visto, né? Você tem que ser especialista em alguma coisa, mas quando você é especialista em alguma coisa, você é especialista só naquilo, né? Quando você é generalista, você sabe cuidar de pessoas, você sabe fazer gestão, você sabe um pouquinho do seu negócio, e aí você vai aprender que ser generalista é bom. E se você não sabe muito bem de um determinado assunto, você traz alguém que sabe. Né? Você realmente fala, ele sabe mais do que eu, e de certa forma ele pode complementar o meu negócio. Eu acho que então, assim, de linhas gerais, você ter a gana, ter a vontade de dar certo, ser curioso e saber que você precisa mudar de ambiente. Né? Porque a gente vem de um negócio, de um mercado, de uma área familiar que vai falar, você é louco, você está empreendendo, você não vai dar certo e você precisa mudar de ambiente, né? Conhecer gente que deu certo, fez dar certo, que já errou e pode diminuir seu caminho, sua trajetória. Tudo que a gente falou até aqui permeia esse lado da mentalidade, mas acho que tem muito essa questão de tipo, estar disponível também, querer fazer a parada acontecer. Acho que eu vejo muitas pessoas, às vezes, até amigos mesmo, falam, pô, eu era o do fundo da faculdade. Eu nunca fui o mais dedicado, nunca fui o mais inteligente, mas eu acho que essa inquietude, essa é uma coisa que você tem muito. Obrigado, 220. Mas é ser versátil mesmo, sabe? Tipo, isso que a gente tá falando muito sobre pesquisar as coisas, validar, depois trazer alguém para implementar. Tudo isso traz de uma inquietude de você juntar informações, né? Que nem às vezes eu estou num curso ou numa mentoria e tal. Na sexta-feira mesmo eu estava comentando com você. Eu fui anotando palavras que eu não sabia e depois eu vou lá e pesquiso. Hoje com inteligência artificial, depois eu cruzo informações, aí eu caio num vídeo no YouTube que o cara tá falando uma coisa, ele comenta um sistema, aí você vai pingando, quando você vai ver, você tem uma solução de algo, e aí você é visto como gênio, às vezes numa mesa de diretoria ali, mas ninguém tem essa curiosidade de ficar pingando e cruzando e jogando no ChatGPT. E às vezes a pessoa escuta uma palavra em inglês, valuation, KPI, OKR, assim, ele fala assim, mas o que é isso, né? Churn, mas vamos pesquisar, né? Às vezes a palavra é simples, é indicador, né? Menos gourmet, né? Menos gourmet, mas assim, é importante você entender desse segmento, ser curioso de pesquisar, saber como que aquilo pode te ajudar, né? Eu falo isso muito pra quem... Até pra galera mesmo que trampa. Seja inquieto, mano. É isso aí. Seja curioso. Curioso. Mano, você acaba chegando na informação e a informação hoje ela tá fácil. E os curiosos se destacam. Além disso, até hoje, isso sempre foi muito importante na vida,
que é, às vezes não é não saber tudo, mas saber fazer as perguntas certas. E hoje no ChatGPT, se você souber fazer as perguntas certas, ele vai te dar o caminho. Exato. Né, nessa época, acho que onde a informação tá tão fácil, acho que tem essa personalidade que tem que ter essa inquietude mesmo. Show de bola, isso aí. Então, eu queria te agradecer, né, o tempo. Acho que foi bem bacana, deu pra gente trocar bastante. Se a gente continuar aqui, fica 2, 3 horas, já passou 1h30, né? Não, mas acho que queria formalizar o pedido de você ir lá no Grupo X para poder compartilhar um pouco dessa história. A gente faz esse mesmo bate-papo lá para explicar pro pessoal. Mesmo porque acho que você tem uma história muito foda e queria te agradecer não só aqui, mas também a parceria que a gente tem aí, a confiança. Eu também quero agradecer, assim, primeiro por participar do seu podcast, acho que é uma chance de transmitir um pouquinho do que eu conheço para a pessoa que está começando ou para quem está vendo o podcast. Agradecer pela parceria, que já há muito tempo, né? A gente começou, teve um tempo de maturação, depois voltou muito forte, então assim, agradecer não só o Felipe, mas todo o Grupo X, que me ajuda no dia a dia. Que faz a parada acontecer. Que faz a parada acontecer, todo dia tá ali, é tráfego pago, é criativo, vídeo, redação, SEO, assim, o negócio ficou maior do que a gente imaginava. E assim, se eu puder contribuir de alguma forma, eu fico muito grato, Você deu aula aqui, pô. Eu sou grato, de certa forma a gente tem que entender que aquilo, a gente cresceu, subiu e que a gente pode também contribuir para quem está começando, para quem tá com essa gana de evoluir, de abrir o seu próprio negócio. E eu acho que é um pouco dessa missão do que eu estou tentando fazer também, né? Porque você também está me ajudando, né? É um início poder abrir voz. Não sei se você já tinha feito isso antes. Na verdade eu fiz com um parceiro de loja de carro, mas era algo específico, nichado. Então acho que é uma oportunidade também de colocar um pouco mais no mundo o que você está fazendo aqui dentro. Eu acho que é o legado, né? O que a gente pode deixar de... A herança a pessoa leva para ela e fica com ela. O legado você morre, mas você plantou a semente e ele vai germinar, né? E assim, obviamente que no mercado tem pessoas com números muito mais expressivos e tudo mais, mas eu acho que a gente que é o pequeno médio empreendedor ali que faz o Brasil rodar também, que faz a parada. Exato. Quantas pessoas você emprega, quantas pessoas eu emprego e que o que a gente falou aqui pode servir para a pessoa que está ali na ponta, vai saber onde esse conteúdo vai chegar e a gente vai poder inspirar mais pessoas. E você é uma puta inspiração. Acho que tem que fazer um podcast para cada negócio seu, porque eu foquei mais na autovisão, mas depois dá para falar e são negócios diferentes, a gente fala de custo, de um monte de coisa. Mas é importante, assim, se eu puder contribuir também, estamos aqui, então a casa está aberta. A gente vai fazer outros momentos. Obrigado, Filipão. Obrigado ao Grupo X aí. Tamo junto. Obrigado, Silas, aí, que sempre tá acompanhando. Esse foi mais um Morning Podcast, que se você aí também tem alguma coisa que possa contribuir, comenta aí pra gente fazer outros episódios. Se inscreve aí, curte aí, tamo junto. Até o próximo. Um abraço grande.